Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal: processos do encontro com Cristo. Mas antes, vamos começar? A nossa leitura bíblica de hoje vai se passar no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Vai ser o nosso primeiro versículo que a gente vai ler. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Bom, a gente vê desse primeiro versículo, o primeiro processo do encontro com Cristo é a chegada. A gente vê que eles chegaram a Betsaida, eles chegaram àquela cidade. Quem chegou? Jesus e os discípulos, né? E quem estava ali acompanhando também eles. Então, a gente vê que aonde Jesus entra, tudo é mudado. Aonde Jesus entra, tudo é transformado. É claro também, né, se nós dermos liberdade para ele. Né? Então, por exemplo, Jesus está lá, né, batendo na porta do coração. Quer entrar? Olha, abre a porta para mim entrar. Não vai adiantar se você não for e abrir a porta, né? Como ele mesmo fala, que ele está ali batendo. Então, mas o que aconteceu ali com naquela cidade? Jesus chegou e o segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é a intercessão. Quando ele chegou, pode perceber que na parte B do versículo fala assim: rogando-lhe que o tocasse. Então, Jesus chegou naquela cidade, trouxeram um cego até Jesus e falaram: Jesus, toca nesse cego, Jesus, faz um milagre, cura esse cego, toca nele. Então, depois da chegada de Jesus àquele local, trouxeram esse cego para Jesus, e aí Jesus viu a fé deles, né? Jesus viu que eles estavam querendo aquele milagre, eles queriam que aquele cego ficasse curado, ficasse livre da sua cegueira. Ou seja, aqui a gente vê a intercessão daquelas pessoas, né, na vida daquele homem, daquele cego. Né? Então a gente vê quão grande é o poder da intercessão, né? Como o Senhor atende as nossas orações, atende os nossos pedidos, é claro, sendo lícitos, né, ali na palavra dele, né? Não vai pedir também uma coisa para Deus, ficar ali pedindo de noite em noite e uma coisa pecaminosa e você acha que Deus vai dar, não vai. Mas ali eles queriam algo lícito, eles queriam a cura daquele cego. Então, mais pra frente a gente vê esse milagre, viu? Então a gente vê a intercessão, a gente vê como aquelas pessoas ansiavam aquele milagre. O terceiro ponto é o toque, e a gente vai ver isso nos próximos versículos. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Fez alguma coisa? Então, é nesse versículo que a gente vê, né? O versículo 23, que a gente vê esse cego sendo tocado por Jesus. Fala que Jesus pegou ele pela mão. Então Jesus pegou aquele cego pela mão, levou para fora de onde ele morava. A gente vai ver qual o significado também disso mais pra frente. Esse levar para fora, né? Esse retirar aquele homem daquele estado que ele estava vivendo, no meio daquela cidade que ele estava vivendo. No caso aqui fala até aldeia, né? Então, fala que o Senhor tocou naquele homem. Deus não é um Deus apático, que ele fala assim: você lá, eu aqui, não vou me envolver na sua vida, não quero saber. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus está sim preocupado com as nossas vidas. Deus quer sim saber o que está acontecendo. Deus quer interferir, Deus quer mudar a situação, Deus quer transformar, Deus quer curar, Deus quer restaurar. Né? Então a gente vê essa participação, esse toque de Jesus. Né? É claro que há curas que Jesus tocou, há outras que Jesus somente falou, há outras, né, que foram de várias maneiras. Tem outras que as pessoas que tocaram, né, tocaram neles, doentes. Então, mas aqui nesse caso fala que houve esse toque e o próprio Jesus tocou aquele cego. Quando nos encontramos com Cristo, ele nos toca de forma única em nossos corações. Ninguém jamais tocou daquela forma, né? Então, quando nós temos esse processo do encontro com Cristo, nós percebemos que ele faz coisas que ninguém é capaz de fazer, somente ele. O toque dele, o amor dele nos constrange, nos molda, né? Isso que eu queria chamar a atenção de vocês, esse toque dele. E nos traz para mais perto dele. Então, né, como eu falei, que Jesus ele pegou pela mão e levou para fora da aldeia.
E esse é o próximo processo da vida com Cristo. É exatamente tirando da zona de conforto, tirando daquele lugar que ele vivia de sofrimento, às vezes até de mendicância, porque os doentes ali naquela época, eles mendigavam, eles estavam ali pedindo uma ajuda, pedindo uma esmola, né, para aquelas pessoas. Então Jesus tira ele daquele lugar de humilhação, daquele lugar de sofrimento, daquele lugar de deficiência. Jesus tirou ele daquele lugar. Depois do toque de Jesus, aquele homem foi liberto daquele lugar, daquele histórico que ele tinha de ser aquele doente. Quando somos tirados do ambiente que vivemos, não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Deus nos tira daquele ambiente de pecado. Quando nós somos tirados da nossa zona de conforto, nós somos tirados daquele ambiente que nós temos, é porque Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Deus quer nos dar uma vida nova, Deus quer nos dar um recomeço. Então, por isso que ele nos tira desse lugar de escravidão do pecado, de conformismo. Deus nos tira desse lugar, Jesus nos tira de lá. Bom, o quinto ponto é a unção. A gente viu isso daí, vai continuar vendo no versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos, repare que Jesus, ele unta, né, os olhos daquele cego com a sua saliva. Né? Então, a gente vê que quando Jesus ele aplicou a saliva dele nos olhos daquele cego e impôs as mãos sobre ele, aquilo que significava a unção que ele estava derramando sobre a vida dele, né? Isso significa a unção de Cristo sobre as nossas vidas, né? Que nós possamos ter essa unção do Senhor sobre as nossas vidas, esse toque, essa unção, essa transformação gerada por Cristo, né? O sexto ponto é o processo. É exatamente processo. Por quê? Porque aquele homem ainda tinha uma visão distorcida. Aquele homem ainda tinha algo que precisava ser mudado na vida dele. A gente vê no versículo 23 e 24 esse processo que não foi algo instantâneo. Vou até ler para vocês. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então a gente vê, depois quando Jesus impõe as mãos sobre aquele cego, ele fala assim: fez alguma coisa? Aquele homem falou, né, exatamente isso, ele recobrou um pouco da visão, mas não foi totalmente. E aí ele respondeu que ele viu os homens andando como árvores, né? E aí o que acontece? A gente vê isso exatamente no processo. Porque no processo, a gente não tá vendo muitas vezes claramente ainda, não tem aquele discernimento aguçado, não tem aquela percepção aguçada das coisas, de olhar e já saber o que é. Às vezes a gente ainda tá ali, né, agora eu tô vendo, mas não tá totalmente ainda, tô vendo um pouco, tal. Nem sempre o milagre é instantâneo, né? Às vezes a gente tá acostumado com uma geração muito nesse miojo, né? A gente faz, coloca lá na panela 3 minutos, agora nem precisa de mais de panela, coloca ali no micro-ondas a água, coloca ali o tanto de tempo que fala ali e pronto, tira e já come. Mas a vida com Jesus não é assim, não. De vida de miojo de copo nudo ou não. Deus quer que a gente saiba esperar o tempo dele também e que a gente também tenha atitudes que mostrem que a gente confia nele. Aqui, no caso, aquele cego ainda estava com a visão distorcida, tinha recobrado um pouco da visão, mas não estava totalmente. Então, na caminhada cristã que nós somos curados, que nós somos libertos, que nós somos restaurados. E esse episódio nos mostra que às vezes temos uma visão distorcida das situações, das pessoas, das coisas, assim como aquele homem também ele recobrou a visão, mas não estava totalmente. O sétimo ponto do processo, né, da vida com Cristo é o discernimento. E aí a gente vai ver isso também nos próximos versículos. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Quando aquele cego falou ali para Jesus, que ele não estava vendo claramente, Jesus novamente pôs as mãos sobre ele, né, e passou as mãos ali nos olhos dele, né, colocou ali a mão de novo nos olhos dele, e ele, passando a ver claramente, a Bíblia fala que ele ficou restabelecido e via tudo, distinguia tudo de modo perfeito. Deus quer nos dar esse discernimento. Deus quer que nos dê discernimento para nós sabermos o que é cada coisa. Quando Jesus é notificado por nós que não estamos vendo e discernindo claramente as coisas, ele nos toca de novo. Ele nos toca novamente e nós passamos a ver claramente. Então a gente vê como o Senhor ele não poupou esforços ali para que aquele cego fosse restabelecido. Bom, o oitavo ponto do processo de uma vida com Cristo é: sem retrocesso, não volte atrás. E a gente vai falar exatamente sobre aquele outro ponto, né, da aldeia que Jesus tirou ele fora de lá.
Olha só porque ele tirou por cego de lá daquela aldeia. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Jesus falou para aquele servo, depois que ele ficou curado: não entra de novo naquela aldeia, não entra naquela situação de pecado de novo, não entra naquela situação de conformismo de novo, não entra naquela situação de mendicância de novo, não entra naquela situação de doença de novo. Jesus, ele estava ali falando para aquele cego: não queira voltar ali naquele mesmo lugar que você vivia aquelas coisas, não queira voltar para aquele lugar ali de conformismo que você vivia antes. Né? Não podemos retroceder voltando para onde viemos. Não podemos retroceder voltando para aquele lar de pecado que aquele cego tinha. Não volte à amizade com as coisas do mundo. Não volte às amizades com as pessoas do mundo. Não volte a viver aquilo que você vivia. Não volte isso. E é isso que o Senhor quer falar com você no dia de hoje. Não volte para aquele lugar de pecado que você vivia lá atrás. Não volte lá para o mundo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que todos esses processos venham ser, sim, para a glória do nome de Deus nas nossas vidas. Tchau!